Boa noite, turma. É, Só hoje que eu estou conseguindo colocar a nossa aula na plataforma, porque ontem eu tive um problema técnico, né? Digamos assim, com a gravação da aula. E, assim, quem estava assistindo a aula ao vivo, como a aluna Ellen, conseguiu assistir bem, entender bem o assunto, entender a mensagem que eu queria passar, né, em cima do nosso material de apoio. Mas na hora que eu fui passar para a plataforma, eu tive um probleminha e não consegui passar. Então, essa aula que eu estou colocando hoje, que você está assistindo hoje, já era para estar na plataforma desde ontem, mas como eu tive esse problema, então eu vou fazer agora, né? Vocês vão assistir a aula agora, nesse momento que vocês estão podendo. E vamos lá. Na aula passada, eu tinha falado sobre o que é ética, o que é moral e o que é direito, não foi? Pronto. E hoje nós vamos focar no que é ética, no que devemos refletir a, a nível de ética, né? O que devemos pensar, o que devemos indagar em nós, para nós mesmos, né? O que devemos nos atentar no que estamos fazendo e o que iremos fazer tendo ética na nossa profissão escolhida, né? E vamos lá. Vou ler aqui um pouco do texto. Vou ler um texto na página 3 do material, que diz assim: Ética profissional. Como é esta reflexão? Algumas perguntas podem guiar a reflexão, até ela tornar-se um hábito incorporado ao dia a dia. Tomando-se o exemplo anterior, esta pessoa pode se perguntar sobre os deveres assumidos ao aceitar o trabalho como auxiliar de almoxerifado. Esse é um exemplo que o texto traz. Como está cumprindo suas responsabilidades? O que esperam dela na atividade? O que ela deve fazer e como deve fazer, mesmo quando não há outra pessoa olhando ou conferindo? Que isso é o que a gente vai fazer a maioria do tempo, né? Vamos estar em uma sala sozinhos, né? Que assim, não vai ter ninguém para dizer, olha, você está fazendo sucesso, você está fazendo isso errado. A maioria do tempo só somos nós e o paciente. E para que isso aconteça e flua e que você faça um trabalho de verdade, é preciso que você tenha ética, dedicação, respeito e comprometimento com a profissão, para que isso possa acontecer de forma que dê certo, tanto para você, quanto para o paciente, quanto para o diretor, né? E isso é importante, a gente ter essa posição, a gente ter esse pensamento de fazer o que é certo, mesmo quando não tem ninguém olhando. Pode perguntar a si mesmo: estou sendo um bom profissional? Estou agindo adequadamente? Realizo corretamente a minha atividade? Essas perguntas é que devemos nos fazer todos os dias. Se não todos os dias, de vez em quando. É importante. Pelo fato de que, para a gente realmente ver se estamos sendo profissionais éticos, se estamos sendo profissionais dedicados, profissionais que merecem estar ali naquele emprego, né? Naquela sala, tomando aquela posição. Então, é importante que a gente sempre venha a refletir, a pensar, a perguntar isso para nós mesmos, tá bom? É fundamental ter sempre em mente que há uma série de atitudes que não estão
descritas nos códigos de todas as profissões, mas que são comuns a todas as atividades que a pessoa possa exercer. Na maioria das vezes, não vamos ser cobrados de prestar um bom atendimento, não vamos ser cobrados de manter a nossa sala limpa, né? Por mais que o paciente venha, fale, critique, fale algo, mas nós mesmos que temos que ter essa consciência, né? Que temos que ter essa prática de estar mantendo tudo em ordem, tudo devidamente como deve ser. Atitudes de generosidade e cooperação no trabalho em equipe, mesmo quando uma atividade é exercida solitariamente em uma sala, como é o caso da nossa, né? Ela faz parte de um conjunto maior de atividades que dependem de um bom desempenho desta. Esse conjunto maior que fala aqui é na hora que o médico vai ver esse exame que você realizou, que vai realizar como profissional em radiologia. É nessa hora que, depois de ele fazer a anamnese do paciente, ele vai ver a radiografia e ter certeza ou não de que era o que ele realmente estava achando, do que realmente ele estava sugerindo que fosse a patologia desse paciente, né? Então, esse trabalho bem feito é importante pelo fato de que o nosso trabalho é sozinho numa sala, mas quando o paciente sai de lá, vem a outra parte, né? Que é para mostrar um médico, um fisioterapeuta, um médico ortopedista e assim sucessivamente. Então, que nós tenhamos um trabalho fiel, um trabalho digno, um trabalho com respeito e com ética. Uma postura proativa, ou seja, não ficar restrito apenas às tarefas que foram dadas a você, mas contribuir para o engrandecimento do trabalho, mesmo que ele seja temporário. Isso é fundamental. Proatividade é tudo. Hoje estamos vivendo num momento em que o empregador, ele não busca só um técnico em radiologia, não. Ele busca um técnico em radiologia que mantenha a sua sala organizada, que mantenha a sua máquina limpa, sua processadora, se ela for manual, se ela for digital, o que quer que seja, se for numa sala de ressonância. E isso faz parte, porque assim, tem a equipe de limpeza? Tem, mas na maioria das vezes somos nós que vamos ter que colocar a mão na massa. E proatividade, você não ficar esperando que uma pessoa venha limpar, que uma pessoa venha organizar, que uma pessoa venha ajudar com o paciente com a cadeira de roda, que que a pessoa venha, que o profissional venha oferecer o melhor, né? Venha prestar o melhor serviço possível. E isso acontece com a proatividade, quando a gente não fica esperando pelos outros, né? Mas sim a gente toma a atitude de fazer. Lógico, dentro ali da nossa profissão, dentro da nossa área, dentro do que nós podemos fazer. Se sua tarefa é varrer ruas, você pode se contentar em varrer ruas e juntar o lixo. Mas você pode também tirar o lixo que você vê que está prestes a cair na rua, podendo futuramente entupir uma sala de escoamento e causando uma acumulação de água quando chover. Ora, se eu vejo a cadeira que o meu paciente está sentado lá fora, quando eu abro a porta eu vejo que aquela cadeira ela está com defeito, ela está faltando um parafuso no assento e eu estou vendo que aquele cliente meu, aquele paciente vai cair. Aí eu vou deixar o quê? Ah, mas o dono é quem tem que ver isso. O meu negócio é da sala para dentro. Não, pessoal, não é assim. Proatividade é você, olha, falar para o seu superior. Aquela cadeira está sem condições. Meu paciente pode cair. Ele já chega machucado de moletas. Quando sai, se sentar de mau jeito, ele vai cair.
Então, assim, esses toquezinhos, essas coisas, é o que nos mantém no emprego, viu? E também o que nos faz crescer como profissional. Você pode atender no balcão de informações, respondendo estritamente o que lhe foi perguntado, de forma fria, e estará cumprindo seu dever. Mas se você mostrar-se disponível, talvez sorrir, ser agradável, a maioria das pessoas que você atende também serão assim com você, e o seu dia será muito melhor e muito mais fácil. Na radiologia, nós temos que ter isso, nós temos que ter esse jogo de cintura para lidar com os pacientes que chegam muitas vezes com problemas, na maioria das vezes são traumas, mas também com problemas psicológicos, né? Que dói muito mais que um trauma. Então a gente tem que ter esse jeitinho de saber falar, esse jeitinho de lidar para ajudar, para esse paciente te ajudar na hora de fazer o exame, para ele contribuir, né? Para você desempenhar um bom trabalho. Você depende do paciente até para isso, para desempenhar um bom trabalho, acredito. Muitas oportunidades de trabalho surgem onde menos se espera, desde que você esteja aberto e receptivo, e que você se preocupe em ser um pouco melhor a cada dia, seja qual for sua atividade profissional. E se surgir outro trabalho, certamente sua vida será mais feliz, gostando do que você faz sem perder nunca a dimensão do que é preciso. Não sei qual é a realidade de vocês, porque aqui a gente não tem como muito conversar sobre isso. Mas no meu tempo de aluna, a maioria da minha turma dizia, e eu também, que tinha escolhido o curso porque queria estudar por menos tempo para ter um emprego e futuramente ver outra coisa, né? Ver o que realmente que eu queria. E assim, às vezes você entra com esse foco, mas quando você começa a praticar, você começa muitas vezes a gostar, a se apaixonar por aquilo e fazer da melhor forma, por amor, né? Com amor, aliás. Por amor não, que a gente precisa de dinheiro, mas com amor sempre. O que a gente fizer. Independente se foi aquilo que você sempre sonhou ou não, mas é importante que se faça com amor. Sempre continuar melhorando, aprendendo, experimentando novas soluções, criando novas formas de exercer as atividades, aberto a mudanças, que nem que seja mudar. Às vezes, pequenos detalhes, mas que podem fazer uma grande diferença na sua realização profissional e pessoal. Isto tudo pode acontecer com a reflexão incorporada ao seu viver. Essa coisa de melhorar, experimentar, criar novas soluções, isso na radiologia precisa acontecer sempre. Existe uma coisa chamada técnicas, que é o que a gente coloca no painel do controle, que junto com o posicionamento do raio-x, nós conseguimos realizar uma radiografia. E essas técnicas têm que sempre estar melhoradas, porque assim, muitas vezes, se for numa máquina convencional, eu vou falar muito sobre a máquina convencional, que é o que talvez vocês, quando sair em primeira mão, assim, logo no campo de estágio, é o que vocês vão ver. Mas, se Deus quiser, daqui para lá vão ter uma máquina digital no hospital ou no lugar em que vocês forem fazer os estágios. Mas numa máquina convencional é necessário você estar sempre melhorando as técnicas. É necessário que você esteja sempre buscando técnicas melhores para que aquele exame venha a sair perfeito, venha a sair com uma boa qualidade, assim como o médico espera. Venha sair com a boa densidade, que dê para ver bem direitinho aquela partezinha a parte do pulmão, parte de abdômen, que é mais composto por partes moles, né?
Então, uma técnica bem aplicada, ela é uma grande aliada para uma boa radiografia. E fora a realização profissional que você tem, né? De que você desempenhar um bom trabalho, um médico vai chegar, o seu superior vai chegar e vai dizer, vixe, como o exame melhorou. Nossa, eu nunca esperava isso. Né? E isso é tudo. Isso enche o ego profissional que faz você ir muito mais além. E é importante que a gente tenha essa fome de alimentar esse ego para o lado bom. Não é o ego de ser egoísta, não. É o ego da parte boa, né? Da parte de para fazer crescer profissionalmente. Aí vamos aqui para o próximo texto. Ética profissional e relações sociais. É um exemplo, essa parte é mais de exemplo. Um varredor de rua que se preocupa em limpar o canal de escoamento de água de chuva, o auxiliar de almoxerifado que verifica se não há umidade no local destinado para colocar suas caixas de alimentos, o médico cirurgião que confere as suturas dos tecidos internos antes de completar a cirurgia, a atendente do asilo que se preocupa com a limpeza de uma senhora idosa após ir ao banheiro, o contador que impede uma fraude ou desfalque, ou que não maqueia o balanço de uma empresa, o engenheiro que utiliza o material mais indicado para a construção de uma ponte, todos esses estão agindo eticamente correto e em suas profissões. Ao fazerem o que não é visto, ao fazerem aquilo que alguém descobrindo não saberá quem fez, mas que estão preocupados mais do que com os deveres profissionais com as pessoas. Essa partezinha do texto diz, vamos dizer assim, né? O que eu falei logo no texto anterior, porque aqui está dizendo assim, quando ninguém está vendo o que é que você faz, como citou aqui, o engenheiro, ele poderia usar vamos supor, um cimento que não fosse adequado para aquele tipo de serviço, que poderia dar certo, mas se não desse certo, né? Então ele corretamente agindo com ética, ele vai procurar o melhor. Olha, o melhor é esse, oferecer para o seu cliente. Né? A gente, da mesma forma. Se o exame ficar, sei lá, se velou um pouquinho, porque de repente a tela do seu celular acendeu lá na câmera escura, aí você, mas por isso aqui passa. Não, não é assim, porque assim, a qualidade é um conjunto de fatores, né? Que você, ao realizar determinada atividade, você buscar, procurar dar o seu melhor, mesmo que ninguém nem vá ver isso, mas você, como profissional, fazendo a coisa certa, você venha até essa vontade de realizar o seu trabalho da melhor forma, mesmo quando ninguém estiver vendo. Outra coisa também é em tratar o paciente. Quando você vê a criança na porta, aí você é toda receptiva, todo receptivo, e tudo é aquela coisa, ai que lindo, não sei o quê. Quando a criança entra, que o pai fica lá fora, você é indiferente com aquela criança. O profissional sem ética seremos, né? Se tivermos essa atitude. Então, isso não é legal que aconteça, não é o certo. As leis de cada profissão são elaboradas com o objetivo de proteger os profissionais, a categoria como um todo e as pessoas que dependem daquele profissional. Mas há muitos aspectos não previstos especificamente e que fazem parte de um comprometimento profissional a ser eticamente correto.
aquele que, independente de receber elogios, faz a coisa certa. Ética é isso. Ética é quando ninguém está vendo e você faz a coisa certa. Você opta em fazer a coisa certa. Isso é ética pura, entendeu? Aí aqui. Ética profissional e voluntária e atividade voluntária. Outro conceito interessante de examinar é o outro conceito interessante de examinar é o de profissional, como aquele que é regularmente remunerado pelo trabalho que executa ou a atividade que exerce, em oposição a amador. Nesta conceituação, se diria que aquele que exerce atividades voluntárias não seria profissional. E, e esta é uma conceituação polêmica. Em realidade, voluntário é aquele que se dispõe, por opção, a exercer a prática profissional não remunerada, seja com fins assistenciais ou prestação de serviço, em beneficência por um período determinado ou não. Aqui é fundamental observar que só é eticamente adequado o profissional que age na atividade voluntária com todo o comprometimento que teria no mesmo exercício profissional e este fosse remunerado. Quando fala aqui nesse profissional voluntário, né? É o que seremos lá no estágio. Claro que vamos estar sobre avaliação, né, do nosso preceptor, mas você não vai ganhar nada em fazer aquilo bem feito, né? Ou se não também quando você depois termina o seu estágio, termina o seu curso e você conseguir um estágio em outro campo, que o profissional deixa você bem à vontade para você estar realizando o posicionamento, estar realizando as técnicas e você não faz aquilo com ética, né? Você diz, não estou ganhando nada aqui, vou fazer aqui de todo jeito, só para despachar esse paciente. E, eticamente falando, isto é inadmissível, né? E como pessoa também, não estou falando aqui só na questão da parte de ganhar o dinheiro, não, mas nem da parte profissional, mas como pessoa, você saber que você fez aquilo por fazer, fez aquilo de qualquer jeito, fez aquilo que você saberia que podia fazer melhor, mas você optou em não fazer. Então, é importante que a gente queira, que a gente tenha essa vontade de ter ética em tudo que a gente fizer, né? Seja em trabalho voluntário, que você esteja ganhando dinheiro ou não, que você já passou do seu horário, mas você está ali porque o seu chefe pediu para você ficar mais um pouquinho, é agir com ética, é agir com ética com você mesmo. Seja esta atividade voluntária na mesma profissão da atividade remunerada ou em outra área. Por exemplo, um engenheiro que faz a atividade voluntária de dar aulas de matemática, ele deve agir ao dar estas aulas como se fosse sua atividade mais importante. É isto que aquelas crianças cheias de dúvidas em matemática esperam dele. Se a atividade voluntária foi sua opção de realizá-la, então é eticamente adequado que você realize da mesma forma como faz tudo que é importante em sua vida. É importante que tenhamos prioridade nas coisas. Quando saímos de casa para realizar
a nossa profissão, a remunerada, né? Temos que já nós não já saímos de casa, não já saímos da nossa zona de conforto, então que possamos dar o melhor, que possamos fazer tudo o que venha a ser estabelecido para nós, que possamos fazer com ética, fazendo a coisa certa, fazendo a coisa com gosto, com prioridade. E assim, outra coisa também. Ética é quando você tem um turbilhão de problemas na sua casa, na sua vida, o que quer que seja, mas você chega na sala, no ambiente do seu trabalho, que no nosso vai ser, se Deus quiser, para todos, né? Vai ser em uma sala trabalhando com imagem, que a gente deixe tudo isso para trás. Que naquele momento você seja o técnico em radiologia, que você esteja ali para realizar muito bem o seu serviço, para você sorrir, para você ser gentil com as pessoas, porque ninguém tem nada a ver com o problema de ninguém. E os pacientes já vêm doentes também. E assim, pessoal, todos nós sempre vamos ter com que nos preocupar, vamos ter com que esquentar a cabeça, né? Melhor dizendo, na linguagem certa de entender. E isso sempre vai acontecer. E é importante que a gente aprenda a deixar isso em casa, né? Para não ficar feio para nós, como profissional e como pessoa. Tá certo? Esse outro texto da página 5, deixa eu ver. Eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Para a gente conversar bem direitinho sobre ele. E assim, na próxima aula, se vocês tiverem como, vai ser quinta-feira, amanhã, né? Se vocês puderem, fique na aula ao vivo para a gente trocar um pouquinho de informações. Se der certo para vocês, quem puder ficar para fazer a aula ao vivo, eu vou agradecer, porque assim, para a professora ficou isso, não ficou muito claro para mim. Ou se não, isso ficou muito claro, eu já vivi alguma coisa desse tipo. O textinho é pequenininho, que falta, e eu vou deixar para a próxima aula, para a gente ter esse tempinho para caso vocês queiram dizer alguma coisa, ou não. Ou que seja só para me ver aqui ao vivo, né? E que eu possa falar mais sobre mim, me apresentar direitinho, porque assim, eu fico vendo aqui o tempo, então eu fico cronometrando e quero passar o conteúdo, quero passar a mensagem que eu tenho para vocês e não consigo ter isso que eu acho que é essa coisa que eu estou buscando, que é esse olhar, que é essa conversa, vamos ter lá na sala, quando tudo isso passar, se Deus quiser. E é só, por hoje, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por vocês chegarem até aqui nesse tempo dessa aula, né? E acredito que deu para ficar alguma coisa sobre ética, sobre agir corretamente, que é o meu ponto principal aqui, é deixar essa mensagem, que vocês sejam profissionais diferenciados, que sejam profissionais mais humanos e que sejam gentis com vocês mesmos, né? Que vocês sabem aproveitar esse momento como alunos, que vocês degustem desse curso muito bem, para quando vocês chegarem lá na frente, vocês estarem realizados. Que é isso, depois do dia difícil, depois de você agir com ética, mesmo quando você está sem um pingo de paciência, que acontecem esses dias, mas que vocês se sintam realizados pelas pessoas pelos profissionais que vocês irão se tornar ao realizar tudo com ética, tá bom? E é isso. Obrigado. Que Deus abençoe vocês grandemente, vocês e sua casa, e até a próxima. Tchau.